Começou? Consegui! Aê! Uhul! Mas foi fora, minha gente. Aqui eu não conseguia de jeito nenhum. Foi mesmo. Eu tive que Mas o sair e importante... voltar. Ah, tá. O importante é que você está aí. Isso que é Ah, importante. agora deu certo. Boa noite de novo. Boa noite, Vi. Então, eu vou começar, né? Boa noite para todo mundo. Quem me conhece, meu nome é João Vitor. Eu faço letras em inglês na FCG, sou do quinto período e sou petiano também. E então, essas lives que a gente está fazendo fazem parte do projeto Literatura para a Literacura, do PET Letras. E esse projeto é uma maneira que a gente encontrou de viabilizar esse acesso a todo mundo da literatura, tornar a arte literária mais acessível, partilhar a arte literária com todos. E, enfim, ultimamente a gente pensou por que não abranger mais esse tópico, né? E pensamos em temas, em convidarmos pessoas que também estão fora do literário, pessoas que falam de gramática, de outras vertentes da língua. E aproveitando que eu estou falando sobre isso, convidar vocês para as lives de amanhã e de quarta-feira. A de amanhã vai ser sobre o ensino de línguas em contextos de pandemia, que é muito importante até para os professores mesmo. Vai ser com a professora Luísa Albuquerque Costa, professora da USP e coordenadora nacional do francês do grupo ISF. Mesmo horário dessa, 7 horas, 19 horas. E a de quarta-feira, dia 17, Aprendendo a Viver, os ensinamentos de Sêneca na busca por uma vida feliz, vai ser com a professora Viviane Moraes, que é professora de Letras Português na UFCG. Então, o nosso tema de hoje é Cli-Fi, o que é e a quem importa. E o nosso palestrante, o nosso professor convidado é o professor Suênio Silva, e agora eu passo a palavra para ele. Obrigado, João. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite mais uma vez, em nome de João, estender a todos os petianos e petianas, e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que promover um ciclo de palestras, uma atividade desse tipo, nesse momento, eu acho que merece ser valorizado e parabenizado. Eu não tive como assistir às demais, eu estava ainda treinando para ver como é que eu iria acessar tal plataforma. Eu ainda consegui ver parte da fala de Angélica na última semana, né? Foi na última semana? Foi. E eu acho que é interessante, né, por esse caminho. A minha fala, eu preparei uns slides, então eu vou iniciar a minha apresentação. Eu não vou vê-los, nem vê-las, vocês vão me ver, né? Vocês vão me ver juntamente com os slides, mas ao final eu espero, né, que caso haja algum comentário, uma dúvida, eu ficarei feliz em partilhar mais a respeito do que seja Cli-Fi, do que é Cli-Fi, né? Eu acho que alguns de vocês nunca ouviram falar, ou se pelo menos fazem uma analogia, fazendo relação com sci-fi, que seria ficção científica, mas deixe-me falar um pouco da minha trajetória de pesquisa nos últimos 4 anos, que coincidiu justamente com a descoberta desse gênero que eu descobri e que foi um divisor de águas na minha pesquisa. Então, vou dar início aqui com os slides. A gente se vê daqui a pouco. Eu vejo vocês daqui a pouco, na verdade, né? Você vai continuar sendo visto, Sueli. Eu vejo. Você está aí, ó, continua vendo. Agora, cadê os slides? Pronto, deixa me ver. Pronto, Mas já tá? é tempo de carregar. Deixe-me maximizar. Aqui. Pronto, então o título da minha fala, como o João já falou, é Cli-Fi, o que é, e a quem interessa saber, vamos dizer assim, né? Então, Cli-Fi é uma abreviação de uma expressão em língua inglesa, quer dizer Climate Change Fiction, né? Que a gente usa Cli-Fi, e como eu falei anteriormente, lembra o Sci-Fi de Science Fiction, que também seria uma abreviação. No Brasil, acho que ficou mais conhecido como ficção climática, porque se eu fizer uma tradução mais literal, mais ao pé da letra, seria ficção de mudança climática, né?
ou de mudanças climáticas. Talvez ficção climática comunica a ideia desse gênero. Então, como isso chegou à minha vida? Então, vou falar um pouco desde quando eu submeti o meu projeto de doutorado, isso lá em 2014 ainda, e até então não sabia nem o que era Cli-Fi, né? Eu só conhecia Margaret Atwood, que é uma escritora canadense, né, cuja obra eu já conhecia desde o mestrado, inclusive minha dissertação de mestrado também focou em um romance dessa autora, só que para o doutorado eu trabalhei só com ela, porque no mestrado foi mais uma perspectiva comparatística. Eu comparei um romance dela com um romance de Lia Luft. Pronto. E em 2012 aconteceu aqui no Brasil, na UFPB em João Pessoa, o primeiro Congresso Internacional de Ecocrítica. Então, foi quando eu fui apresentado a essa área, né? E uma definição rápida sobre ecocrítica, eu vou falar aqui, depois eu vou apresentar uma definição mais completa, seria o estudo da relação entre literatura e meio ambiente, de uma forma mais objetiva. E, coincidentemente, em 2012, eu fui a Recife, até para um evento de língua inglesa, e numa livraria eu encontrei dois livros da Margaret Atwood que fazem parte dessa trilogia Meraram, né, que era Oryx and Crake e O Ano do Dilúvio, né, The Year of the Flood. E até então não tinha um terceiro livro que só foi publicado em 2013, né? O primeiro, Oryx and Crake, em 2003, e O Ano do Dilúvio, em 2009. Eu disse, eu posso trabalhar com isso. E isso foi em 2012 e só fui submeter um projeto de doutorado em 2014 e eu já tinha em mente que eu iria trabalhar com essa obra de Margaret Atwood, mas com a teoria da ecocrítica, que para mim era algo muito novo, né? Algo que eu não sabia. E a única coisa que eu havia lido a respeito dessa abordagem teórico-literária, vamos dizer assim, é um livro do Greg Gard que foi traduzido para o português, né? Foi traduzido no Brasil, que se chama Ecocriticism em inglês, mas ficou traduzido como Ecocrítica. E ele, né, trabalha em torno, desenvolve o conceito, ou amplia o conceito de ecocrítica a partir de metáforas, né, que ele chama de tropos ecocríticos. E um desses tropos que eu encontrei, né, que eu podia observar dentro da narrativa atwoodiana, era justamente a metáfora do apocalipse. E sobrevivência veio nessa relação, né? As narrativas apocalípticas, pós-apocalípticas, a ideia, o tema da sobrevivência, ele é inerente. E é importante lembrar que sobrevivência também é uma palavra-chave dentro da literatura canadense. E isso eu fui descobrindo, né, eu descobri à medida que eu fui estudando Margaret Atwood. Inclusive, ela publicou em 1970 um manual de literatura canadense que se chama Survival, que era justamente tentar colocar a literatura canadense no cenário mundial, porque até então, quando se fala em literatura de língua inglesa, há uma tendência em focar só nas metrópoles, né, Estados Unidos e Inglaterra. E os outros países que também têm uma produção literária, eles passam despercebidos, né, pela crítica, vamos dizer assim, pelos leitores. Mas o que é ecocrítica? Aí essa definição que eu falei anteriormente, é o estudo da relação entre literatura e meio ambiente, o ambiente físico, era uma definição que eu andava na ponta da língua, né, que é por Glotfeldt, ela publicou em 1996 um compêndio seminal sobre estudos relacionados nessa área. Aí ela faz a seguinte analogia, né? Ela compara, assim como a crítica feminista examina a língua e a literatura de um ponto de vista consciente dos gêneros, e a crítica marxista traz para a sua interpretação dos textos uma consciência dos modos de produção e das classes econômicas, a ecocrítica adota uma abordagem centrada na terra. Era como se eu pegasse os óculos, né, os óculos da ecocrítica, e passasse a ver o texto literário sob essa perspectiva, né? É claro que, num primeiro momento, muita gente vai pensar
que a ecocrítica vai tratar justamente dessa coisa do meio ambiente, do espaço físico. Inclusive, quando eu submeti o projeto e quando eu falava sobre minha pesquisa, algumas pessoas não entendiam bem essa relação e outras pessoas até desdenhavam e até diziam, mas você vai ficar só no verde, né? Como se a ecocrítica fosse vista de uma forma reducionista e tivesse atrelada aos estudos do verde, né? Da natureza, mas que vai muito além disso. E isso eu fui descobrindo, né? Eu descobri ao longo da minha pesquisa. Em 2017 veio o sanduíche, né? Eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa da Fulbright e eu, né, pude passar 9 meses nos Estados Unidos fazendo pesquisa para doutorado. E interessante, eu fui ser orientando de um dos nomes principais dessa área, que é Scott Slovak. Eu havia conhecido ele em 2012, quando ele veio para o primeiro congresso de ecocrítica na UFPB, e em 2013 eu reencontrei um congresso também de ecocrítica, mas foi na Argentina. E lá eu já tinha uma ideia do projeto, né, que eu iria submeter, inclusive eu tinha falado com ele rapidamente e ele me deu um cartão. E eu guardei esse cartão por muito tempo, né, que tinha o nome dele, o e-mail, a universidade onde ele trabalha. E assim eu submeti, né? Tive a felicidade de ser aprovado, consegui uma bolsa e fui fazer pesquisa com ele lá na Universidade de Idaho, né? Que até então eu desconhecia também Idaho, que fica já lá nos confins dos Estados Unidos, já na fronteira com o Canadá, mas faz fronteira, né, com o estado de Washington, né, Oregon, perto da costa oeste. E quando eu cheguei lá, ele sempre me apresentava aos amigos, colegas, os professores lá do departamento de inglês e outras pessoas da vizinhança. E ele sempre falava algo que eu vou traduzir aqui, né? Aqui é Suênio, ele é um pesquisador bolsista da Fulbright do Brasil que estuda a trilogia Medard, de Margaret Atwood, cuja narrativa trata de mudanças climáticas. E eu destaquei aqui no meu slide mudanças climáticas porque até então, essa palavra, embora eu soubesse o que era mudanças climáticas, começou a ecoar mais fortemente na minha mente, né, na minha cabeça. É como se eu tivesse tido um insight a partir desse comentário, que não foi uma única vez, foram várias vezes que ele me apresentava e ele repetia isso de uma forma insistente, mas que para mim foi como se fosse talvez, vamos dizer, um insight, né? Um divisor de águas, e minha pesquisa toma uma direção a partir de então. E eu fiquei pensando o que seria mudanças climáticas, né? Do que se trata, como é que seria isso? Porque eu sabia que eu queria trabalhar com a questão do apocalipse da sobrevivência na obra, mas de uma forma muito simplista até então, e de repente surge a ideia de um novo gênero narrativo que até então não sabia que tinha essa nomenclatura e não conhecia esse aporte teórico. Aí aqui, o que são essas mudanças climáticas? Como eu falei anteriormente, essa informação ficou ecoando na minha mente, né, várias vezes, e novas leituras apareceram. Aí, felizmente, eu também tive a oportunidade de não pagar, né, mas assistir alguns cursos como ouvinte, né, inclusive teve um que foi essencial em termos teóricos, que era justamente um curso que foi ministrado por esse meu co-orientador, o professor Scott, e lá eu tive acesso ao que é de mais atualizado, vamos dizer assim, mais recente em termos de literatura e sobre mudanças climáticas. Então, eu trago aqui um texto que, na verdade, ele traz parte de narrativa, né, narrativa pessoal por parte desse autor, mas também de teoria. Ele trata da história, né, mas também da história, porque em inglês a gente tem essa distinção history and story, né, que seria, em português, às vezes a gente usa de forma sem ter uma distinção, e também em termos políticos. E o título dessa obra seria, em português, A Grande Perturbação, Mudanças Climáticas e o Impensável, né? E uma palavra que me chama a atenção dentro dessa obra de Amitabh Ghosh é a palavra recognition, né? Que seria reconhecimento, que ele repete várias vezes para justamente tratar, para abordar a crise climática global.
Inclusive, na minha tese, né, que eu defendi o ano passado, eu faço justamente essa leitura dessas palavras que são utilizadas e tento explicar, né, a importância dela para o entendimento. Então, reconhecer a crise climática é algo que é urgente. Então, assim, eu tive acesso a essa informação a partir da literatura. Certamente eu poderia ter acesso a tais informações por outros caminhos, né? Por fontes jornalísticas, por livros teóricos ou por filmes e tal, mas foi através do texto literário que eu pude mergulhar, que eu pude me debruçar sobre algo que para mim até então era novo. Tem lá uma outra palavra que ele usa no seu texto que é uncanny, que é um adjetivo. Se a gente procura um significado em português, rapidamente seria estranho, né? Aí eu coloquei aqui na tradução como misteriosas. Então, ele cita George Marshall, né, que seria um outro estudioso sobre mudanças climáticas, e ele diz: George Marshall escreve, mudanças climáticas são inerentemente misteriosas. As condições do tempo e os estilos de vida, com alto teor de emissões de carbono que afetam o clima, são extremamente familiares e, todavia, tornaram-se agora objeto de nova ameaça e incerteza. Que as mudanças climáticas também têm essa ideia de incerteza, de imprevisibilidade. Embora hoje nós tenhamos mais acesso às informações jornalísticas, às publicações, os jornais sempre noticiam, né, as grandes marchas pelo mundo, por exemplo, a garota sueca Greta Thunberg, né, que é uma ativista que trata da questão do clima, dentre outros ativistas ou ambientalistas, né, mas muita gente às vezes não tem, talvez, o conhecimento, às vezes desconhece, vamos dizer assim. Eu vou continuar porque depois eu posso retomar essa ideia. Então, além de misterioso, né, uncanny também significa, como eu falei, estranho, e por extensão de significado, se você pesquisar no Google, você vai encontrar como sinistro, assombroso e inquietante. Então, todos esses adjetivos aqui, eles ajudam a definir ou a entender, vamos dizer assim, o gênero cli-fi. Eu até peço que vocês guardem essas palavras, porque a gente pode precisar daqui a pouco, em algum outro momento dessa fala. Mais leituras, né, nesse ínterim. Então, temos essa outro livro, vamos dizer que é teórico, mas também é um conjunto de ensaios, que é de um jornalista, do Roy Scranton, e o título ele é bem, vamos dizer, forte, né? Ele diz We're doomed now what, né? Ou estamos condenados e agora, né? Ou a gente pode dizer estamos ferrados, né? E são ensaios sobre o tema da guerra e sobre as mudanças climáticas, né? E a capa e o título já evidenciam um tom apocalíptico sobre o tema. Se vocês percebem aí, a imagem mostra como se fosse um mar raivoso, né, que sugere talvez uma grande onda. E a gente sabe que das consequências, né, das mudanças climáticas é justamente o aumento do nível do mar. Se a gente for assistir alguns filmes, algumas séries nessa linha de narrativas pós-apocalípticas, né? Não sei se vocês já assistiram aquele Um Dia Depois de Amanhã, que é um filme bem famoso, que ainda foi de 2004, não, traz um pouco dessa coisa da onda, né? Mas como resultado das mudanças climáticas. A gente pode falar um pouco sobre tal gênero, ou tal filme mais adiante. Então, segundo o Scranton, né, pensar sobre as mudanças climáticas é algo difícil, não apenas porque é um assunto complexo e politicamente controverso, né? E eu aprendi isso, sobretudo nesse momento atual de grande polarização mundial, né, que há sempre um extremo nas discussões, né, o contraditório ele nunca é respeitado, então ou é 8 ou é 80, ou é direita, ou é esquerda, ou é extrema direita, ou é extrema esquerda, e isso não favorece o debate, né? E isso seria um aspecto que permeia também as mudanças climáticas, porque envolve questões políticas, né? Não é só questões científicas, né? Além da parte da ciência, da parte da cultura, ainda vem a parte da política em si. Não apenas porque é quase impossível ter em mente uma série de relações bem intricadas,
Por exemplo, eu aprendi durante esse período que o fato de ter uma alimentação, né, à base de carne vermelha, você colabora para, né, a emissão de gases na atmosfera e isso vai e repercute nas mudanças climáticas, né? Tinha assistido até um documentário até dirigido e produzido por Leonardo DiCaprio, né? É muito interessante. Em português, Seremos História, faz a pergunta que trata justamente sobre aquecimento global e mudanças climáticas. E tinha um especialista lá que falava que o fato de você mudar a sua dieta, por exemplo, deixar de comer carne vermelha e passar a comer carne branca, você já diminui em 4 vezes a emissão de gases na atmosfera, porque a criação de gado, né, também eles expelem mais gases. O fato de desmatar também já colabora para isso. Eu que gosto de viajar, embora eu tenha medo do avião, de viajar de avião, mas o fato de você viajar de avião nesse mundo globalizado, né, que a mobilidade é tão importante, mas viajar de avião compromete ainda mais ao expelir gases, né, do CO2 e assim vai. Então, várias coisas que eu até então não entendia ou talvez sabia da força, ou vamos dizer, do impacto que tais atividades no nosso estilo de vida, da nossa dieta, do consumir, do fato de você consumir coisas mesmo sem considerar a sustentabilidade, isso repercute de forma negativa nas mudanças, né, ou na alteração do planeta. E ele continua dizendo que pensar sobre as mudanças climáticas é depressivo e assustador para aqueles que realmente começam a ler ou a entender. É claro que tem um tom muito alarmista por trás. Eu acho que os filmes hollywoodianos ou outros, ou alguns ativistas ambientalistas, eles se apoiam nessa retórica apocalíptica justamente para tentar atingir o seu público, né? Causar algum sentimento, ou pelo menos uma tomada como eu posso dizer, de consciência em relação ao assunto. Uma outra produção, vamos dizer, teórica, saiu agora, foi publicado ano passado, né? Climate Change Skepticism, né? Que a gente pode traduzir como ceticismo sobre as mudanças, né, climáticas, eu esqueci de colocar ali, uma análise ecocrítica transnacional. E é uma, vamos dizer, uma produção colaborativa com ecocríticos, vamos dizer assim, com estudiosos de literatura e meio ambiente de 4 países diferentes, né? Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, né? E o Greg Garrard, né, que foi aquele de onde eu tirei parte da minha teoria, foi quando eu tive a segunda possibilidade de fazer a segunda parte do meu sanduíche no Canadá, sob a orientação dele, né, que me ajudou muito, e sobretudo nessa ideia vamos dizer, de ceticismo que sonda as mudanças climáticas. E, inclusive, uma das perguntas que norteiam, né, esse estudo transnacional é qual é o perfil das pessoas que não acreditam na crise climática, né? E, pasmem, né, há pessoas que não acreditam, do mesmo modo que há pessoas que acreditam, né, que a Terra é plana, e assim vai. Então, aí e eles começam com uma pergunta que é mais uma provocação no texto, né? Eles dizem quem eles pensam quem são, desafiando um consenso científico robusto sobre as mudanças climáticas. Então, eu gosto dessa pergunta porque, ao mesmo tempo que eles provocam, mas eles tentam, na verdade, não, vamos dizer assim, não reforçar essa polarização, né? Na verdade, eles até citam, né, que há uma vertente muito conservadora que está pelo planeta, né, que são, né, negacionistas, né, são céticos ou terraplanistas, mas quem são essas pessoas, né? E, inclusive, ele até cita um texto lá do próprio, né, Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, que ele entra, quem são esses conservadores, né? Que há sempre uma relação dos conservadores nessa
onda mais negacionista, que são as pessoas que a gente conhece, são nossos amigos, são nossos professores, são os nossos parentes. Então, eu acho que polarizar essa discussão, eu acho que a gente perde muito. Eu acho que teria que abrir um consenso. Eu acho que o dissenso, né, ele deve existir na coisa política tal, mas, segundo eles, reforçar os estereótipos é uma forma negativa e compromete, inclusive, o debate sobre o assunto, que é urgente, né? Pronto. Em termos teóricos sobre cli-fi ou ficção climática, temos esse livro aqui da Antonia Merhart, que ela faz um estudo pormenorizado, né, bem denso sobre obras da literatura estadunidense e canadense, né? Então, ela coloca Representations of Global Warming in American Literature. Na verdade, eu acho que é mais Estados Unidos. Mas, assim, é um estudo que eu acho que é bem interessante para quem quer saber sobre ficção de mudanças climáticas, né? É bem completo, ela aborda várias questões que eu, inclusive, recorri para minha tese. E essa definição, que embora eu ache ela extensa, eu acho ela super importante para a gente entender o que seria cli-fi. Só um minuto aqui. Então, ela diz que é a literatura que trata explicitamente da mudança climática antropogênica. Quando a gente vê a palavra antropogênica, já me remete a um outro termo que eu aprendi recentemente, que é antropoceno. Antropoceno é vamos dizer que é um neologismo que surgiu basicamente em 2000, no ano 2000, quando dois cientistas publicaram um artigo falando que o planeta já tinha sido alterado pela força humana. Inclusive, Antropoceno dá essa ideia das mudanças, onde a gente tem entrado numa nova era em que o ser humano se torna uma força geológica capaz de alterar, né, a estratigrafia, como é que eu posso dizer? Nas rochas, né, o impacto. Não tem um consenso de quando a gente entrou no antropoceno. Alguns dizem que foi durante o período da Revolução Industrial, outros depois da Segunda Guerra Mundial, outros retrocedem um pouco, inclusive até nas grandes navegações. Então, quando o ser humano começou mesmo a impactar no planeta, então eles dão esse nome de antropoceno. Mas esse termo ele surgiu em 2000, embora seja um termo que estava restrito à área da geologia, das ciências exatas. Um grupo de estudiosos da área de humanas começou a pegá-lo emprestado, até porque dentro da própria etimologia de antropoceno tem a ideia de homem, a ideia de humano, que faz parte da nossa área enquanto estudiosos das humanidades, né? E continuando na definição, ela diz que evoca ideias quanto às ramificações éticas e sociais desta crise ambiental sem precedentes. E sem precedentes, ela reforça bem esse adjetivo ao longo do livro para marcar que é uma crise planetária que, embora a gente seja noticiado diariamente, mas as pessoas pouco refletem, ou pouco entendem, ou talvez não tiveram a oportunidade de estudar e de ir a fundo. Reflete nossas condições políticas atuais que impedem ações em face das mudanças climáticas. E aqui a gente observa, por exemplo, no contexto brasileiro, a gente vê, né, sempre uma polêmica envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, né, a forma como ele atua, o desmatamento no Brasil, né, ele aumentou no último ano, né, e em 2015 o Donald Trump, né, na verdade, não, 2015 já tinha assinado o protocolo de Paris, que era justamente um acordo internacional com os países das Nações Unidas para tentar diminuir a emissão de gases e retardar o aquecimento do planeta. E quando Donald Trump assume, né, a Casa Branca, ele sinaliza a saída dele desse acordo. Então, a potência econômica, né, do planeta não quer colaborar para a redução dos gases e tal, ou tentar mitigar os efeitos catastróficos das mudanças climáticas. Então, isso envolve política também.
e explora como o risco se materializa e afeta a sociedade. Então, uma coisa para se observar é que, embora a gente já consiga ver no momento atual já alguns aspectos dessas mudanças se concretizando, né, o avanço do nível do mar, mas muita gente não percebe, como eu falei anteriormente, mas a literatura, né, pela sua força imaginativa, ela consegue antecipar, imaginar ou especular, né, algo que poderá acontecer, que certamente acontecerá no futuro. E, finalmente, exerce um papel ativo na formação da nossa concepção de mudança climática. E aqui eu retomo esse meu relato pessoal de que eu só conheci a fundo tal problemática, tal questão, a partir da literatura, a partir da Cli-Fi. E para concluir essa citação, é extensa, mas eu acho que ela é bastante completa. Ela diz que ela serve, portanto, como uma empreitada político-cultural e uma alternativa inovadora de comunicação sobre as mudanças climáticas. Então, como eu falei no início da citação, ela é extensa, mas eu acho que ela dá a definição completa do que seja Cli-Fi. Então, a Cli-Fi, ou, né, a ficção climática, ela pode ser encontrada em vários formatos. Então, entre 2000 e 2010, as mudanças climáticas tornaram-se o tema de filmes, documentários, séries de TV, músicas, feeds de Twitter, romances gráficos, contos, peças teatrais, poemas e romances. Então, documentário que eu sugiro